Blumenau, cidade que carrega o nome de seu fundador. Aqui, a herança alemã se entrelaça com a história. Pode ser na arquitetura, na cultura, no empreendedorismo. É um legado de inovação, de festas que celebram as raízes europeias e de uma comunidade que preserva com carinho o nome de Hermann Blumenau, um homem que nos leva para além do Atlântico. Estamos na região central da Alemanha. Essa é a pequena cidade de Hassenfeld, de pouco mais de 2.000 habitantes. Uma localidade que depende basicamente do turismo. E foi nessa casa aqui, no inverno de 1819, que nasceu Hermann Blumenau, uma figura central para a história da imigração alemã no Brasil. Hermann Blumenau cresceu em um pacato vilarejo. Hoje, o imóvel onde ele nasceu é um museu que reúne objetos e documentos históricos. Quem cuida de tudo isso é Jutta, bisneta e única herdeira viva dele. Na escola, quando eu tinha 10 anos, a professora já dizia Jutta Blumenau, de Blumenau, no Brasil. Mais tarde, quando eu tinha 15 ou 16 anos, tive um certo destaque. Ah, essa é a bisneta do fundador da cidade. Jutta já visitou o Brasil e se disse encantada com a recepção. Eu sou no coração brasileira, alemã e brasileira. Por esses laços históricos, Hassenfeld e Blumenau são cidades irmãs. Temos aqui uma escola e uma rua que receberam o nome dele. Nós também queremos homenagear Hermann Blumenau com isso e dar continuidade ao legado dele. Esse legado continua nas parcerias sociais, econômicas e turísticas entre Brasil e Alemanha. Nossa organização tem mais de 20 anos e foi fundada em Berlim. Temos a missão de trazer tecnologia de empresas de médio porte para o Brasil. Temos que desenvolver relações de cooperação entre empresas de médio porte, alemãs e brasileiras, desenvolver relações universitárias, intercâmbio de estudantes e assim por diante. Também acompanhamos delegações de ministros da Alemanha com empresários ao Brasil. Essa é uma das tarefas mais importantes que temos. Nós também organizamos parcerias de cidades, como acontece entre Blumenau e Erfurt, e Blumenau e Hasselfeld. Seguindo a história, aos 15 anos, Hermann Blumenau se mudou para uma cidade próxima, Braunschweig. Ele frequentou uma escola de prestígio que formou figuras ilustres, incluindo o compositor do hino nacional da Alemanha. Braunschweig tem pouco mais de 250.000 habitantes e uma história que remonta a mais de 1.000 anos. As primeiras construções datam do século IX, como esse castelo, construído por volta do ano 900. Hermann seguiu para Erfurt, a quinta maior cidade da Alemanha, famosa pelas farmácias e ervas medicinais. Ele trabalhou numa indústria farmacêutica que funcionava neste prédio, onde hoje fica uma unidade do Serviço Postal Alemão. Aqui se aprofundou em farmacologia e começou a explorar questões sociais. Ele decidiu ir para o Brasil em 1846 para fazer um relatório sobre as condições dos imigrantes na nova terra. Aliás, quando ele soube da existência dessas terras, ele foi saber isso lá no Rio Grande do Sul, que tinham imigrantes alemães na colônia São Pedro de Alcântara, visitou a colônia de São Pedro de Alcântara. Lá ele soube da existência desses alemães, descendentes já de alemães que estavam na região de Gaspar. Veio conhecer com um sócio que ele já havia mentalizado essa ideia de formar uma colônia no Vale do Itajaí, porque as informações que diziam a respeito do Grande Vale Itajaí era que um rio altamente piscoso, um rio com uma potencialidade hídrica muito grande, que a floresta tinha uma grande potencialidade de árvores que poderiam se transformar num produto econômico. Em
Encantado com a região, Hermann Blumenau faz um pedido ao Império para ocupar as terras. Essa é a resposta do Conselho de Estado a essa solicitação do Hermann Blumenau. O Conselho de Estado acaba sendo favorável também à criação dessa colônia, principalmente porque era uma área também que tinha pouca colonização, de um vazio demográfico, então eles acabam autorizando, inclusive por uma questão de segurança do Império. Em 1850, um grupo de 17 imigrantes chegou com a tarefa de desbravar a mata para estabelecer os primeiros assentamentos. A colônia prosperou no campo, e as águas garantiram que o vilarejo fosse aos poucos sendo reconhecido. Mas o mesmo rio deixou suas marcas negativas. A comunidade aprendeu a ser resiliente diante de tantas enchentes devastadoras. O rio Itajaí-Açu teve um papel fundamental no desenvolvimento de Blumenau. Além de facilitar o transporte de pessoas, mercadorias e de produtos agrícolas, ajudou a estabelecer a cidade como um centro econômico regional. Blumenau chegou a ter 2 portos públicos. O primeiro navio movido a vapor, adquirido da Alemanha por comerciantes locais, agilizou o transporte até o porto de Itajaí. Recebeu o nome de Progresso. Com o tempo, essas embarcações garantiram que equipamentos inovadores chegassem à colônia, como as máquinas para a tecelagem fundada pelos irmãos Hermann e Bruno Hering. Primeiro foi muito difícil, ele tentou fazer charuto, que não tinha nada a ver com a expertise da família, e não deu certo. A expertise da família sempre foi na área têxtil. E indo a Joinville, ele encontrou tear circular e um fuso para fazer fio. E ele comprou isso, trouxe para Blumenau e começou a fiar e a tecer. Depois disso, ele então chamou a esposa, o irmão, a família, enfim, e a esposa não quis vir. No primeiro momento ela disse que não, que pelas cartas que ele tinha escrito para ela lá era muito decepcionante e tal. E aí veio o irmão dele e as 2 filhas mais velhas. Eles numa casa começaram então a tecer e a costurar e efetivamente a fazer produtos de malha para a colônia. À medida que crescia, a empresa cumpria um importante papel social. Construiu casas para os trabalhadores que formaram uma vila no entorno da fábrica e também creche para os filhos das costureiras. Após 20 anos da fundação, Blumenau contava com 6.000 pessoas. Tinha mais de 90 fábricas diversas e 27.000 cabeças de gado no campo. A imigração alemã estava consolidada e agora era preciso da união para dar conta das demandas que cresciam no mesmo ritmo. Nasce em 1901 a Associação Empresarial de Blumenau. Os alemães, eles trazem no seu DNA uma força de trabalho muito intensa. Então, naquela época, há 122 anos, eles viram a necessidade de se unirem, esses empresários profissionais, para poder defender algumas bandeiras que eram muito fortes naquela época, como, por exemplo, a questão da infraestrutura. O associativismo impulsionou grandes obras, com alguns nomes lembrados por seus feitos. Para mim, eu destaco muito a figura de Pedro Cristiano Feddersen. Foi um comerciante que tinha 12 casas de comércios filiais em toda a grande vale do Itajaí, mas ele foi assim o homem que depositou toda a confiança no desenvolvimento de Blumenau e a seus próprios recursos financeiros ao fazer o contrato com banqueiros da Alemanha para dar início à construção da ferrovia. A construção da estrada de ferro foi impulsionada pelo desenvolvimento da colônia e pela necessidade de escoar a produção. A obra contou com o trabalho de inúmeros sobrenomes alemães. A usina do Salto também nasceu da cooperação de imigrantes,
que sentiam a necessidade de ter energia para iluminar as ruas e casas, desenvolver a indústria e o comércio. Desde o fim da Primeira Guerra Mundial, novas levas de imigrantes alemães chegaram à região. Muitos eram profissionais da indústria têxtil e logo transformaram este num importante polo do setor. Impedidos pelo governo de importarem equipamentos, muitos passaram a desenvolver seus próprios teares. Vários colonizadores tinham passado por indústrias na Alemanha. E essas indústrias, muitos deles tinham trabalhado como tecelões e conheciam a expertise da indústria têxtil alemã. Porque a indústria, na realidade, nasceu por uma necessidade do comércio da região. Por que tantas empresas deram certo nesse setor? Eu acho que a disciplina e o conhecimento. E veio aqui a participação também muito das mulheres, né? A indústria têxtil emprega em torno de mais de 50% mulheres. Isso não é diferente naquela época. Um desses nomes é Johanna Altenburg. A Johanna Altenburg, ela iniciou a produção artesanal de acolchoados e travesseiros no ano de 1922. E ela iniciou de uma forma não planejada. Ela ficou viúva, tinha 2 filhos pequenos que tinham apenas 4 e 2 anos de idade. E aí, num galpão anexo à casa dela, ela reuniu instrumentos que ela já possuía, que era agulha, linha, tesoura, e passou a produzir de forma artesanal acolchoados e travesseiros. Os descendentes de Johanna mantiveram a tradição de produzir aquele que era considerado o melhor acolchoado do mundo. E a empresa se tornou uma das maiores fabricantes de travesseiros da América Latina. Esse legado, realmente, eu acho que foi uma base para começar a desenvolver. Nós, na época, nós não tínhamos nem 100 empregados. Hoje nós estamos ultrapassando já os 2.000 empregados nas diversas unidades. E lógico, houve toda uma evolução tecnológica com a aquisição de equipamentos e assim por diante, né? Durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, o Brasil declarou guerra à Alemanha e a cidade enfrentou tensão e incerteza. A união e a perseverança foram fundamentais. Hermann Blumenau, o homem que transformou uma pequena colônia agrícola em um próspero centro industrial e urbano, voltou para a Alemanha em 1884. A sua herança e impacto continuam a refletir até hoje. Mas isso detalharemos em outro episódio.